Olá, sejam todos muito bem-vindos à primeiríssima edição do Pod JK com convidados muito especiais. Os melhores convidados, os melhores do mundo. Bem-vindos, Victor, Siri e Giovanni. Olá, que bom, que alegria estar aqui. Os melhores dos melhores. Os melhores dos melhores. Um momento especial, começando aqui o podcast, uma honra pra gente ter sido convidado para essa conversa. Que bom. E toda semana a gente vai trazer muitas atrações culturais, humor, música, coisas que em Brasília a gente tem de sobra, não é verdade? Tem muito. Nós moramos numa cidade privilegiada, né? Porque aqui é a capital do rock, da comédia também, não é? A gente, por exemplo, nós estamos fazendo uma peça agora no Clube do Choro. E Brasília, isso nos chamou a atenção, também é a capital do chorinho. É verdade. Brasília é a capital de várias vertentes da arte, né? E vocês são os responsáveis por levar muita gente ao teatro. Vocês acho que abriram um pouco essa porteira, né? Sim, eu acho que sim. Mais do que isso, a gente tem consciência de que inspirou muitos jovens artistas a se agruparem e seguirem carreira, né? A gente perceber que grupos. Isso pode dar certo, né? E você pode viver disso, né? Uma das características do teatro brasileiro é a quantidade de companhias de comédia. Existem vários grupos que fazem humor, trabalham com humor, muito inspirado no que a gente fez, no que a gente começou fazendo. Mas você vê assim, Brasília é de 60, eu sou de 71, né? 11 anos mais velha do que eu a cidade. Então eu não posso nem falar que ela é uma mãe, ela é no máximo minha irmã mais velha. Essa identidade cultural da cidade está sendo formada pela gente, né? A gente está criando a cultura legítima brasiliense, né? Quando eu falo por nós, eu não sou artista, tá, gente? Mas eu adoro falar isso, porque a minha pretensão, vocês sabem disso, sempre foi que aqui em Brasília a gente fizesse que nem os nordestinos fazem, né? Valorizar muito mais a cultura deles, né? Do que a que vem de fora. Primeiro a nossa, depois a gente reverencia os outros, né? E como a gente está aqui, né? A gente que tem que fazer isso. Mas, Márcia, você é muito importante na cultura de Brasília, porque, como você disse, não sou artista, mas você é a distribuidora da arte de Brasília, a divulgadora de todos os artistas, muito né? Muito gentil. Quantos começaram e tiveram seu trabalho passando por você como divulgadora? É importante isso, sabe? Porque não precisa só, a gente ao longo do nosso trabalho, a gente foi percebendo que a indústria cultural, ela é uma cadeia mesmo, então precisa de várias pessoas fazendo várias coisas, senão não funciona. Por isso que é bom, acho assim, um legado dos melhores do mundo é isso de não faça sozinho, faça agrupado, faça com outras pessoas. Quando eu estava na UNB estudando, tinha muito essa história de a minha carreira, como vou fazer a minha carreira? Vou para o Rio de Janeiro, vou para o São Paulo. Uma palavra, uma sentença que eu detestava, sempre eixo Rio-São Paulo, acho isso horroroso, né? Ainda se fala nisso. Ainda se fala, diminuiu muito, mas ainda se fala disso. Mas, então, sempre você sozinho tentar alguma coisa. E nós nos unimos, porque unido é muito mais fácil, né? Você une talentos, força e tal. E conseguimos. Sozinho eu não teria conseguido, acho que nenhum de nós teria tido uma carreira tão boa como a gente tem. Verdade. Então isso foi bacana, o que o Vitor falou, de mostrar para as pessoas assim, existe um caminho, é fazer uma companhia de teatro. Que a gente não inventou isso, existia antigamente, né? Se perdeu e a gente fez um grupo de teatro. De repertório. De repertório. Né? Escrevendo as próprias peças, fazendo seu trabalho autoral. Eu anotei umas coisinhas aqui sobre vocês, fiz uma colinha. Bom, além desses meninos bonitos aqui, nós temos a Adriana Nunes. Não, mas aí o podcast foi bonito. Chamou de bonito, bagunçou, acabou. Porque vocês não acham que vocês são bonitinhos? Não, eu acho que vocês são bonitinhos. Eu perdi essa ilusão há muito tempo. Né? A gente faz humor também. Engraçado. Engraçado. Tá bom, esses meninos interessantes, inteligentes, brilhantes, vamos lá. Tem o Ricardo Pipo, o Helder Rodrigues, né? A Adriana lindo, Nunes. O Helder bonitinho também. Vocês estão juntos como Melhores do Mundo há 28 anos.
né? Vocês ainda estão comemorando os 25 e já preparando os 30, né? Perfeito. Porque teve a pandemia, quando vocês fizeram 25 anos, vocês já estavam com esse espetáculo, que inclusive a gente vai falar daqui a pouco, e você já falou também, se preparando. Então, começaram lá em 1995, já fizeram trabalhos na TV, você continua, né, como roteirista. Eu e Vitor. Você e o Vitor. A gente já viu o Siri também, até na Malhação. Não foi? Verdade, muita coisa, gente. Muita coisa. Vocês Todo já fizeram mundo fez muita coisa. Né, multishow, cinema. Levaram Hermanoteu para o cinema, que foi um sucesso, um filme delicioso de assistir. Eu acho que quem não assistiu ainda está perdendo, porque é uma delícia de filme, né? E acho que são quase 20 espetáculos, mais de 20. Que presta mesmo uns 8. Eu anotei os que são mais, que vocês mais ensinam, que é A gente deve ter feito uns 20 e pouco, mas que... Quantos você anotou? Eu anotei alguns. Misticismo, Jingle Bells, Notícias Populares, Tormentas da Paixão, Sexo, a Comédia, Hermanoteu na Terra de Godard, que também virou filme. Um Tira Chamado Perigo, que é o Tira. Rumo ao Planeta Boing. Futebol Clube. Os melhores do mundo, Futebol Clube. Futebol Clube, isso mesmo. Aí as bem antigas, Escravizaura. A Escravizaura. Filé Mignon. Filé Mignon. Eu assisti o A na escola de Escola Parque Escola da Parque da 304 304 Norte. Eu também. Nós América. Nós Espetáculos, contamos 28 anos A partir da Culpa é da Mãe. a partir da entrada do Adriano do Seri. Adriano Seri. Né? Que quando ele entrou Ele para nasceu... fazer... porque quando ele entrou para fazer Rumo ao Planeta Boing na Casa do Teatro Amador, depois daquela... Ninguém entrou mais, ninguém saiu. Fechou entendeu? esse elenco, né? Não é que ninguém saiu, porque a gente ninguém saiu do grupo, nunca teve isso, né? Então, convidados, pessoas entraram, faziam uma peça, outra e tal. O Murilo Grossi fez peça com a gente, A Isabela Garcia, Cesário Augusto. Eram convidados sempre, né? E já existia A Culpa é da Mãe, né? Que era o grupo anterior, que, quer dizer, a gente conta 28 anos só a partir desse dia. Mas antes... Cláudio Falcão era da Culpa é da Mãe, Cláudio Falcão, Madelon Cabral. Pessoas Eu importantes. e Vitor, a gente entrou antes para fazer... Ainda era A Culpa é da Mãe. Ainda era Culpa é da Mãe. Não, quando eu entrei ainda era Culpa da Mãe. Ainda era Culpa da Mãe. Aí, ele, 28 anos, quando ele entrou, nós temos essa formação até hoje. Por isso que é 28 anos, mas tem mais. Falando em 28 anos juntos, como é que é trabalhar 28 anos? Até um casamento tá difícil de durar 28 anos. Tem briga, tem confusão ou nunca? Porque dá a impressão, a gente olhando de fora, que tá tudo sempre certinho. Márcia, eu assim, cada vez que a gente contabiliza isso, eu reflito um bocado. E eu acho que nós somos extremamente privilegiados, porque, primeiro, a nossa matéria-prima é o riso. Então, a gente teria muita coisa para contar para você e para todo mundo sobre o que é levar o riso para as pessoas. É uma coisa, é uma bênção, é uma coisa maravilhosa. É o que a gente mais precisa na vida. E assim, naturalmente, tem pontos que podem não ser legais, mas a impressão que eu tenho é que hoje todo mundo amadureceu de uma maneira tal que é tão bom, assim, a gente se conhece, a gente se entende até onde um vai e o outro não vai, sabe? Então, naturalmente, tem problemas, né? Naturalmente. Mas eu considero um grande privilégio. E a gente vai mudando, como tudo, né? A vida, 28 anos deve ter acontecido muita coisa, né, na vida de vocês. No começo, a gente se encontrava todos os dias, né? Porque você é muito jovem, você não tem a experiência, mas você tem a vontade, né? A disponibilidade. Então, a disponibilidade, tudo. Disponível. Então, tudo é novidade, tem um mundo para conquistar. Então, é bacana isso, sim. Então, a gente se encontrava todos os dias. Tal. Foi diminuindo a quantidade de encontrar, mas a qualidade, assim, melhora, porque você vai tendo mais experiência, vai sabendo melhor fazer as coisas e vai se organizando melhor, né? Então eu acho que eu não gosto muito de falar de sorte, mas existe uma vibração entre todos que uma química que funciona, funciona, né? entendeu? Então
o trabalho de um complemento do outro, não é? A gente tem mais ou menos o mesmo tipo de ideia do que é o humor, não é? Isso ajuda muito. E fomos construindo coisas muito legais, sem ter, assim, um sucesso. O nosso sucesso foi aos poucos, que isso foi muito bom. Não foi uma coisa assim, de repente explodiu. Não, foi aos poucos. Aí fazia aqui em Brasília e era bom, mas aí a gente queria viajar e viajava, aí era tudo muito difícil, mas dando certo, tudo muito divertido, tal. Até que a gente fez muito sucesso, mas nunca foi assim, não foi subir uma parede, foi subir uma encosta. Assim, ao contrário, assim, por exemplo, do Legião Urbana, dando exemplo de um grande sucesso, que saiu de Brasília para ser reconhecido e voltou para Brasília, né? Teve um reconhecimento primeiro fora até do que na cidade. A gente quando saiu já tinha uma carreira muito sedimentada na cidade. A gente tinha uma plateia que eu acho que não é plateia, é torcida. A gente costuma falar que em Brasília já não tem plateia, a gente tem torcida. E é isso. São pessoas que são meio donas desse sucesso todo. Elas vêm falar, pô, eu assistia vocês no Chemichu, que era uma creperia antigamente que se apresentava, mesmo. Ou em tal teatro, não sei aonde, e acompanhou o crescimento. E você vê que a pessoa torce muito pela gente, sabe? A gente é meio um produto de Brasília, no sentido que nós somos... A cidade é meio dona da gente também, sabe? É uma parte desse sucesso da cidade. E esse crescimento devagar e contínuo, assim, eu acho que ele nos protegeu, porque se no começo tem uma coisa muito louca, sabe? Assim, já tem uma televisão que contrata e não sei o quê, isso não sei o que aconteceria, né? Podia dar um problema, não sei. E não, a gente foi aos poucos. Já tinha uma maturidade, né? Quando vocês começaram a fazer teatro? Lá, 30 anos atrás, provavelmente, antes de virar os melhores do mundo, todos vocês pensavam em ter a arte como uma carreira ou era uma brincadeira, era uma coisa assim, vamos ver o que dá? Vocês foram ligados à música também, né? Tinha uma banda que tocava humor. Wallaces, né? Os Wallaces, era uma banda que tocava músicas bem-humoradas e tal. Mas eu lembro, Márcia, de assistir A Culpa é da Mãe, no antigo Mapati não, no Perdiz, né? Oficina Perdiz, ali que não existe mais, na 706 Norte. E eu ficar muito impactado, sabe? Eu, assim, antes de ser colega, amigo e passar os últimos quase 30 anos com eles, eu era realmente um fã. E eu falava assim, nossa, como eu gostaria de fazer isso? Eu acho que eu saberia fazer isso. Eu gosto de escrever humor, talvez eu... E por outras situações que não essa, acabou que eu fui parar dentro do grupo, que o Helder me chamou para fazer um espetáculo e eu entrei e nunca mais saí. Mas eu tinha eles como ídolos, assim, sabe? Adriano, o Helder, Pipo, A Culpa é da Mãe, era um grupo que eu adorava assistir. Adriano fez arquitetura. Sim. Já trabalhou na... Trabalhei, inclusive nos primeiros anos do grupo eu conciliava. Eu trabalhava com uma arquiteta, Marisa Setúbal, e fazia também, cheguei a projetar uma coisa ou outra, assim, mas da mesma maneira, eu gostava muito, eu estava muito com eles, eu saía junto, eu acompanhava as peças, eu fui ver o 2+2 igual a 6, que era Giovanni, Cesário, o Helder e Pipo, a Adriana dirigindo e James produzindo. Logo depois eu já era muito amigo do Vitor, o Vitor foi chamado para fazer o Tira, Adrenalina em Combustão, e eu assistindo e tudo. E aí eu lembro do dia que me ligaram para falar, que o James me ligou e falou, Siri, você quer fazer a próxima peça? Os caras estão perguntando aqui. E eu não acreditei, assim, num Motorola tijolão, eu tinha aquele celular daquele tamanho. 95, começo de 95. Aí, porque o Murilo Grossi tinha feito Escravizaura, mas resolveu fazer um espetáculo com os irmãos Guimarães, me parece, uma coisa assim. Então ele não quis ficar no Rumo ao Planeta Boing. E aí eu entrei no lugar dele. E aí pronto. Ficou. 21 de abril... Estreamos no que era a Casa do Teatro Amador, que hoje é o Plínio Marcos, né? Aquele eixo Ibero-Latino. Foi a Fonarte, né? E você veio do interior de Goiás para estudar teatro aqui? Não, vim estudar qualquer coisa, não sabia o que era, né? E aí... Foi cair na Faculdade de Artes da UNB, era muito doido. Aí eu fui fazer a minha inscrição no vestibular da UNB, naquela época que o vestibular envolvia a cidade inteira, não é? Também, meu vestibular também foi assim. Aquelas salas assim, eu depois na UNB, eu fiz tudo na UNB, eu era fiscal de vestibular
E tinha a brincadeira de você chegar na sala das Porque Marias e todo falar mundo- Maria, e todas as Marias. Eu fiz isso. Tinha tudo isso, né? E aí eu fui fazer minha inscrição pro vestibular sem saber o que fazer. Né? Eu, sei lá, vou escolher um curso. Chega lá, eu veio primeiro vestibular para bacharelado em artes cênicas. Era o primeiro ano? Era o primeiro, tinha licenciatura, mas não tinha bacharelado. bacharelado. Aí o bacharelado era o primeiro. Aí eu não fiz a inscrição, aí tinha uma professora, eu estudava no setor leste, na L2 Sul. E aí tinha uma professora de português, eu falei, olha, tem um negócio de bacharelado de artes cênicas. É teatro, né? Como é que é isso? Ela falou, faça que você vai se dar Você bem. devia escrever muito bem. Não sei o que. Aí eu gostava. Eu gostava sem conhecer. Gostava sem saber. Aí fiz a inscrição. Tinha a prova de habilidade específica. Como Que é aí que eu foi falei, a sua a prova? prova de habilidade específica. Eu não sei o que Nunca fez Lá teatro. foi. Aí na sala tava o Hugo Rodas Caramba. e o Jesus Vivas. Eu não sabia quem eram os dois. Aí eu entrei e falei, bom, eu vou... Uma forma de eu passar aqui, vamos lá. Aí a prova era, você tem que abrir uma caixa imaginária e dentro da caixa tirar 3 objetos. Aí eu fiz a coisa mais óbvia do mundo. Tirei a bengala do Carlitos, uma bola e uma peruca. Inventar e fazer umas besteiras qualquer. E aí eu só ouvi o Hugo Roda falar assim, mas muito bom, hein? Muito bom, não sei o quê. Eu ouvi ele falar isso. Quando ele falou isso, eu falei, acho que eu passei. Aí ele, vem Nossa, cá, o Hugo Rodas qual é o falou, seu tá nome? falado, Aí ele né? falou, qual é o seu nome? Aí foi quase onde eu quase fui reprovado. Porque eu falei assim, eu tenho que passar, e eu inventei de mentir, sabe? Pra passar. Aí ele chegou assim e falou, com aquele, tá muito bem, mas como você já foi ao teatro? Ele falou assim, qual foi a última peça que você assistiu? Aí eu falei, eu vou muito. Nunca tinha. Nunca tinha. Aí eu falei, eu vou muito. Aí tinha, lembra que no jornal tinha um tijolinho com as peças, sim, com o nome divulgando? das peças. Aí tinha uma peça lá que eu tinha lido e eu lembrei, a última que eu assisti foi tal. Aí ele falou assim, sim, é minha peça, eu sou o diretor. Puxa vida. O que você achou? Eu falei, muito bom, muito bom. Excelente. Todo. Qual parte você gostou mais? Eu falei, gostei de tudo, gostei do começo, do meio e o final é muito bom. Aí ele viu que eu tava mentindo e falou, tá bom, tchau, pode ir. Aí passei. Fiz o vestibular e era eu contra eu mesmo, né? Porque tinha 2 candidatos para 24 vagas. Então, eu só não precisava... Eu tinha que ir e fazer a prova. Aquela Preencher a nota vaga. de corte. Entrei e comecei a estudar na UNB. A minha primeira aula na UNB foi com o reitor da época, que era o Cristóvão Buarque. Lá naquela aula magna. Primeira e tudo. E ele falou uma coisa que eu levei para a minha vida toda de UNB. Ele falou, você não está numa faculdade, você está numa universidade. Então, faça matéria em tudo quanto é lugar que você quiser, faça os esportes, vá nas festas, aproveite, viva isso aqui, porque isso aqui não é uma faculdade, é uma universidade, você tem que viver esse negócio, e foi o que eu fiz. Eu morei lá, eu morei no CO, eu fui campeão jogando no time de futebol de salão da UNB, então eu fiz muita coisa lá. E aí, no meu primeiro semestre, teve uma greve gigantesca. Você lembra dessa? Teve uma greve gigantesca lá. Lá teve muita. Ela teve muitas greves. Eu peguei 2 greves na UNB. Aí no primeiro ano, quando terminou o meu primeiro... E eu voltava para Porangatu, porque meu pai tinha um bar lá e tudo. Eu passava férias lá, vinha. Aí depois de um ano eu parei para pensar e falei, eu tenho que ver o que eu vou fazer da minha vida. Porque se eu for fazer o teatro que eles me ensinam aqui, eu vou morrer de fome. Eu não vou ter... Eu tenho que... E o que o teu pai, lá em Porangatuba, dono de um bar, falou? Esse menino Ele tá falou, teatro. ele confiava em mim. Sempre confiou. Mas a vida de artista é uma linha, assim. Quando você está desse lado, do lado do não sucesso, você é vagabundo. Quando você está do lado do sucesso, você é a pessoa mais importante da família. Foi isso que ele falou para você? Não, ele não falou isso para Você mim, pensou? mas eu sei que é Já assim sabia, hoje em dia, aham. né? Se você está numa carreira artística, se você faz sucesso, você é a pessoa mais importante da O problema família. é que às vezes as pessoas Se você acham não que faz, fazer você sucesso é aparecer na TV, O sucesso né? é uma coisa muito Ser uma bem coisa muito sucedido, relativa, vamos falar, ser é. bem sucedido, né? Aí, bom, mas nunca falou assim, arrume um emprego, vai fazer, eu nunca disse isso. Mas
todo pai fica preocupado. Eu tenho uma filha roteirista hoje, eu me preocupo com ela. Tá indo, tá escrevendo e tudo, mas a gente sabe como é difícil, né? Enfim, aí o que aconteceu? Eu cheguei e falei, bom, se eu for fazer o teatro, que é Brecht, não sei o quê, montar peças antigas e tudo, e esperar que alguém me chame para eu ser ator numa peça, ninguém vai me chamar. A televisão não vai me chamar, ninguém vai me chamar. Então eu tinha essa certeza. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, mas isso é bom. E quando eu faço, que eu fazia muita coisa no corredor, no Seu Binho e não sei o quê, e juntava gente. Eu criei lá na UNB o Cometa Cenas. Eu fui um dos caras que criou o Cometa Cena lá. Existe então, até hoje, né? Existe Cometa até Cena. hoje. Né? E aí a gente fazia cenas e dava certo, juntava gente para assistir e tudo. Eu falei, eu sou bom nesse negócio e as pessoas gostam de ver, gostam de assistir. Então esse negócio dá certo. Esse negócio dá certo. As pessoas precisam assistir isso. Isso é bom. Mas eu tenho que arrumar um jeito de fazer esse negócio. O que eu vou fazer? Aí eu comecei a escrever. Foi onde eu comecei a escrever. Ah, foi aí? Eu achei que você já tinha essa Não, bagagem. aí eu cheguei e falei, bom, fazer esse teatro não dá certo. Eu tenho que fazer o meu teatro. Então eu comecei a escrever umas coisas. Aí eu ganhei um prêmio no Caderno 2, que tinha um festival de teatro lá. Fui escrevendo meus textos, aí comecei a fazer coisa com o Cesário. A gente fazia uma parceria, foi montando peça. Foi indo. Até que o Adriana me chamou, falou, olha, a gente tem a Culpa da Mãe, mas a gente quer fazer um outro trabalho. Então Nessa época era um grupo, todo mundo se conhecia, né? Quem fazia teatro, assim, todo mundo sabia. Porque tinha um jogo de cena. cena. E quem gostava sempre assistia as mesmas peças. E a gente que estava mais ligado à música também transitava muito. O com Brasil isso. era muito pequeno Ali no nessa Teatro época. Garagem, uma semana era uma feira de música, uma semana era o jogo de cena, né? A feira de música tocava todos os estilos de música e no jogo de cena vários artistas se apresentavam. Teatro, Então você ia pra lá, ficava conversando, então, na época podia tomar uma cervejinha quando você assistia os espetáculos, ficava um bate-papo. Eu acho que muita gente interagia naquela época. Né? Aí chegaram e falaram o seguinte, e eu com o Cesário fazendo um trabalho, e aí tinha a Culpa da Mãe. Aí o James e a Adriana chegaram e falaram, a gente quer fazer um espetáculo, Helder e Pipo, você e o Cesário. Vamos fazer? Vamos, claro, beleza. Então vamos procurar texto. Eu falei, eu tenho uns textos aqui. Aí eu mostrei, pumba, aprovou tudo ali. Foi qual esse? 2 mais 2 igual a 6, lá na Casa do Candango. E ali foi o começo, né? Ali foi onde começou a gente a trabalhar juntos e não parou mais. Como é que é a criação dos espetáculos de vocês desde essa época? Vocês já fizeram espetáculo? Todo mundo participa na... Participa, assim, Depois. a gente traz, eu e o Vitor, a gente já traz esquetes escritos e tudo. Só que esses esquetes, eles chegam e depois eles são trabalhados, né? No processo de ensaio, de fazer a peça, muda muito, vem muita piada, vem coisas novas e tal. Ou né? coisas surgem no camarim e eles jogam ou normalmente... no palco também, né? Às vezes tem cenas que surgiram... Brincadeiras que surgiram no camarim. E aí vira um texto, volta, daí começa a ensaiar, a ler. Bom, no nosso caso, nós tivemos tempo, pela característica orgânica dos espetáculos, de que eles se transformem até hoje. Então tem cenas, assim, tem o Hermanoteu é um clássico, é um grande sucesso pelo Brasil inteiro, porque ele amadureceu muito. O Hermanoteu é de 1995. Assim, é uma peça que se transformou de uma maneira tal, e ela é exercitada de um jeito que a gente... Não, e as pessoas vão assistir de novo e de novo. E sempre tem novidade. É como se seria uma peça bíblica, mas na verdade ela é um pano de fundo para a gente falar do nosso cotidiano, da nossa política, da nossa sociedade, né? Nós somos quase que cronistas mesmo, que a gente sempre tenta encaixar o que está acontecendo. Então a peça ela é sempre quente. Ela não é uma peça velha, requentada. Pelo contrário, ela é super contemporânea, super atual. A pessoa vai ver, ela vai ouvir coisas que aconteceram naquela semana e já viraram piada na peça, sabe? E, naturalmente, a internet tem um papel fundamental na nossa história. Porque, inclusive, hoje, quando a gente termina uma apresentação, alguém do público vem falar com a gente e fala, olha, eu sei as falas de cor.
eu já assisti 10 vezes pelo YouTube ou pelo, sei lá, o DVD ou sei lá o quê. E a gente sempre fala, mas ao vivo é melhor, né? Não tem preço, Não ao se vivo, compara, ao vivo né? não se compara. É uma catarse. Porque tem justamente a troca, primeiro, a troca presencial e todas as adaptações que acontecem em cada quem cidade. só viu na internet quer ver ao vivo Não, um dia. e a sensação de você estar rindo com outras 1000 pessoas rindo do seu lado é Não tem uma sensação, comparação, não uma tem euforia muito comparação. grande, né? Você falou na internet, eu queria fazer uma provocação aqui. Ontem eu fui ao show do Guilherme Arantes e ele fala muito na internet, que como isso foi deixando ele, que é um grande compositor, um grande artista, um pouco para trás. Assim, porque ele falou assim, hoje é quem dá mais like, né, para você ir para a televisão, é que se você tem mais engajamento na internet, e isso a gente vai ficando para trás. Como é que é isso no teatro? Bem, o que acontece? No nosso caso, nós estamos aí com 50 e poucos anos. Nenhum de nós, até onde eu entendo, tem pique, gás e vontade de fazer certas coisas que são moda, digamos assim, na internet. Então, dança de TikTok, ninguém vai ficar fazendo isso. Assim, tem coisas que a gente não faz. Mas, assim, pra gente, não tenha dúvida de que foi fundamental, a internet foi uma ferramenta fundamental na transformação do grupo, de um grupo forte local para um grande grupo nacional. E isso segue se transformando. Pra gente... A gente ainda usa e depende muito das redes sociais. Divulgar, com certeza. Né? Mas para determinados produtos. O Joseph Klimber, né, que viralizou. Foi um e todo mundo queria saber. Quem não conhecia ainda queria saber quem era. E nessa época era e-mail. Assim, os vídeos eram trocados por e-mail. Não tinha, o YouTube ainda não... Mas, Massa, comparando com a internet hoje em dia, assim, que eu acho... que muitos, a gente falando de humor hoje em dia, a gente vai falar muito de stand-up comedy, né? Que é uma coisa que a internet popularizou demais. E eu acho que uma das vantagens dos maiores do mundo é que, por exemplo, o stand-up comedy é uma coisa muito imediata. Você tem que falar, não basta mais falar da piada que aconteceu naquele mês, tem que falar do que a piada aconteceu agora, porque senão outra pessoa vai fazer, então você tem que gravar uma piada imediatamente. Rápido, né? Então a qualidade nem sempre é boa, porque você tem aquela obrigação de estar sempre. Comparando, assim, na minha opinião, o stand-up é quase um fast food e o nosso trabalho é uma gastronomia muito elaborada, digamos assim. O Emmanuel Teu está sendo trabalhado há 28 anos, então cada movimento, cada detalhe, cada tempo, cada pausa, cada respiração, cada entonação já foi testado durante 28 anos. O que é apresentado ali é o nosso melhor. Cada vez que a gente faz uma coisa que funciona mais do que funcionava antes, ele é adaptado, ele fica na peça, né? Então o que é apresentado ali é uma coisa de uma qualidade muito superior. Desculpe todos os meus amigos que fazem stand-up. Aliás, agora que a moda stand-up está passando, será que aquela faculdade não fez falta? Mas o stand-up gente, eu vou precisar tossir de novo. Eu acho que é outra coisa o stand-up. Não é o teatro. Porque o teatro tem não é à toa que ele existe desde a época das cavernas, desde os primórdios da humanidade. A imersão que tem numa peça de teatro, não tem nada melhor assim. Eu lembro que quando eu ia assistir aquelas peças do Antunes Filho, aquele negócio, quando eu assisti Pérola pela primeira vez, aquele negócio é transformador na vida da gente. É impactante. As luzes, os personagens, os atores, o cenário, a imersão a de viagem você entrar. Que você tá ali, né? Realmente é uma viagem dentro de uma história maluca e tal. Você se transporta e você tá ao vivo ali. Você não tá assistindo. Então esse poder é muito impressionante na vida de todo mundo, assim, de quem vai. Por exemplo, a gente fez muita peça para pessoas que nunca foram ao teatro. Até hoje acontece isso, mas teve um projeto nosso que a gente fazia com as tendas, que era gente que nunca foi ao teatro. Que era muito legal. Então né? Vocês montavam teatro em lugares que... Vocês ainda estão fazendo isso? Que não tem teatro, levavam a tenda, uma estrutura, e aí as pessoas podiam ir ao teatro. É como se fosse um circo, né? Exatamente. Eles levavam a arte para onde as pessoas esse final de semana lá em Teresina, que a gente foi da última vez, o motorista da nossa van... Ele levando a gente, tal, ele assistiu. Cara, é uma loucura. Assim, nunca tinha assistido uma peça de teatro. Ele foi muito impactado. Ele ficou muito impressionado.
ficou muito impressionado com aquele negócio. Então, aquilo faz uma transformação, sabe? Na vida da pessoa. Não, e mais do que impactado. isso, mais do que o stand-up, voltando rapidamente. Quer dizer, o stand-up precisa ser uma história rápida, muito factual, né? E tem um detalhe, assim, o cara sai do hotel com a roupa que ele tá, ele pega um microfone ali, um banquinho, um copo d'água e fica falando. Quando você vê que as pessoas têm uma produção, tem os figurinos, tem as perucas, tem a maquiagem, tem o cenário, a iluminação, a trilha, os mesmos atores mudam voz, mudam de característica, os personagens. É muito legal. Teve uma época que eu lembro que as pessoas falavam assim, ué, vocês são só 6. Né? Você lembra? As pessoas falavam isso. Falavam assim, que são muitos personagens. É porque entravam os personagens. Sim, porque era muita gente. Chegava no final da peça, entravam os... Dava a impressão que eram 20. Exatamente, que tinha muito mais gente. Então, é impactante, né? É muito bom. A imersão é muito interessante, porque a gente percebe, no jeito das pessoas reagirem e falarem, que eles estão acreditando naquela história, sabe? Eles estão acreditando naquilo que eles estão assistindo. E isso não é porque eles são bobos nem nada, não. É porque o desejável é isso. É que você acredita. Quando a gente assiste um filme, uma peça, a gente quer entrar naquele universo. E o teatro faz isso com muita facilidade. Ele capta as pessoas e você entra naquela história e você vive aquilo e é muito impressionante. No começo, eu vou falar por mim, no começo do grupo, eu achava assim, profissão maravilhosa, eu me divirto, eu faço o que eu quero e ganho dinheiro. Porque mesmo no começo, a gente ganhava dinheiro, era bacana, foi também o que permitiu a gente seguir. E o Siri falou de pessoas que assistem e vê vocês, né, sendo bem-sucedidos com o teatro. Isso mostrou para muita gente que queria trabalhar no teatro, inclusive para os pais dessas pessoas, né? Olha só, você pode trabalhar com teatro. Né? Isso dá futuro, né? Isso é muito interessante. E aí, nesse começo era isso. Com o passar do tempo, eu fui percebendo, e hoje isso é muito claro na minha cabeça, a função social que a gente tem, que o artista tem, né? Porque é muito impressionante, assim, o tanto de mensagem que chega, de gente que queria se suicidar, de gente que está em depressão, de gente que a comédia melhora a vida da pessoa, que dá ânimo para a pessoa. Né? Que ele, tão bom. De gente que pô, uma prima minha de Goiânia foi assistir, e ela não sabia bem, advogada, formada, não sabia o que fazer. Ela me contou isso, e ela mora em Boston agora, nos Estados Unidos. Quando a gente foi fazer a peça, eu fiquei na casa dela, bem sucedida, para burro lá e tal. Ela falou, eu devo a minha vida hoje, eu estou aqui na minha casa, em Boston, com meu marido e tudo, graças a você. Eu falei, eu? O que eu tenho a ver com isso? Ela falou, porque foi assistindo a peça de vocês que eu falei, eu tenho que fazer uma coisa grande, porque isso que eu vi é grande e eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ser grande. Olha, eu tenho que fazer, né? Inspira. Em outras áreas e ela também, né? não foi ser atriz, ela foi trabalhar, foi ser empresária. Mas falou, eu tenho que, vale a pena, tem que fazer. É bom, é positivo. É verdade. Então, a nossa função é essa, é trazer um alimento para a alma, sabe? Isso que é a função do artista. Sem a arte, a gente não consegue viver, né? Verdade, é verdade. E por isso que quando eu vou fazer a peça no final de semana, eu já ponho na minha cabeça que eu vou isso. Eu falei, poxa, as pessoas vão sair de casa, comprar o ingresso, vestir uma roupa, ir para lá, sentar, ficar esperando, é porque tem valor, isso tem valor, né? Com certeza, e eles saem de lá valor. agradecidos e não sei o que e tal e tal. Então a nossa função é essa. E falar em inspiração, em coisas boas, eu queria que você falasse um pouquinho, Siri, do Somos Todos Grãos, o seu projeto. Os grãos, sim. Eu tenho tatuagem. Os grãos... Bom, é um projeto que não anda na dimensão que eu gostaria. Mas mesmo porque você não tem muito tempo, né? Você está sempre... Mas me trouxe coisas muito felizes, uma consciência
disso que o Giovanni acabou de falar, e tirando de quem pode estar no teatro, de quem pode botar uma roupa, pegar um Uber, um táxi, um carro, ir para o teatro, que são as pessoas que talvez mais precisem, né? São as pessoas que... Eu costumo dizer que quando as pessoas têm teto, alimento, um cuidado básico, é fundamental para viver. As pessoas sobrevivem. Mas quando as pessoas têm arte, informação e cultura, elas vivem. Né? Elas de fato vivem. Porque sobreviver, estar vivo, a subsistência nos dá. O que nos dá mais é a arte. Então, os Grãos têm sido uma experiência muito legal. Eu tenho feito contato com artistas muito interessantes que se encantam com a possibilidade de levar seu trabalho para as instituições. A gente atende principalmente crianças e adolescentes, mas fizemos um contato muito bom com o pessoal, com o lar de idosos no Sobradinho. E mais do que isso, a gente percebe que o exemplo é muito interessante, porque inspira as pessoas. Então, mais do que estar levando, que é a função básica do projeto, que é levar arte para essas pessoas, a gente está conseguindo sensibilizar pessoas a se aproximarem de instituições. Isso é muito bom. Quer seja para doar, quer seja para alfabetizar adultos. De repente está virando, não o projeto, mas o contato. Porque a coisa fica muito maior. Porque para você levar arte, você não vai mostrar uma peça de teatro para uma criança que está com fome, né? Ela não vai nem prestar atenção. Sim. Então acaba envolvendo outras coisas, né? Outras pessoas. Isso é muito importante. E outra coisa, mostrar a arte. Isso. Né? Porque às vezes a pessoa não convive, não sabe o que é aquilo, essa coisa de levar o teatro. E é fascinante isso. Que o Ariano Suassuna falava, o cachorro come osso porque ninguém deu filé mignon para ele. Se ele pegar no filé mignon, ele vai pôr. O filé mignon é muito melhor, né? E eu acho que a arte é uma coisa tão mágica, né? E é transformadora, né? É transformadora. Exatamente. A pessoa que começa a acessar essas gavetas, abrir essas portas, realmente enxerga o mundo e se enxerga dentro do mundo de outra maneira. E eu acho que a sensibilidade, eu acho que todo mundo tem um pouco de artista dentro de si e às vezes a pessoa não consegue colocar isso para fora, né? Então, um professor que percebe, né, nesses encontros, nesses momentos, que aquele aluno é péssimo em matemática, mas ele sabe fazer um desenho, ele, né, interpreta bem. Então, eu acho que isso transforma a pessoa, quando ela é valorizada pelo que ela sabe fazer, né? E não pelo que ela não sabe, ser lembrada por isso, né? Exatamente. A gente está falando de muitas outras coisas aqui que vocês fazem além das peças no teatro. Como é que vocês conciliam a vida, que vocês fazem outras coisas também, com essa disciplina que eu percebo que vocês têm também, porque vocês viajam muito, né? E vocês devem ter ensaios. Como é que vocês que são roteiristas, né? Que trabalham também, fazem roteiro para a Globo? Não, realmente a gente normalmente com teatro a gente viaja nos fins de semana, né? Assim, de sexta a domingo ou sábado e domingo. E no resto da semana eu trabalho muito com o Giovanni, a gente escreve muito, está escrevendo agora o Família Paraíso do Multishow, fazemos eventos corporativos, todos nós. Todos nós temos outros projetos que não, temos uma outra coisa chamada vida também, além dos melhores do mundo. Além de família. Como é que foi? Foi o teu porteiro que perguntou, né? Foi. Como é que foi a história do porteiro? Não, uma vez eu morava na 314 Sul, ali eu estava saindo de casa, o porteiro perguntou, seu Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa, eu vejo você saindo com a mala na sexta-feira, volta segunda-feira, desculpa perguntar, mas o que o senhor faz da vida? Eu falei, não, eu sou ator, eu viajo o Brasil montando espetáculos. Eu falei, tá. E é melhor do que trabalhar? Por enquanto tá sendo, né? Mas é porque realmente a pessoa não enxerga. A parte do palco, aquela 1h30, 2 horas é maravilhosa. Realmente é o que faz tudo valer a pena. Parece que é porque só aquilo, né? Existe que tem por trás. Aeroporto, existe atraso do aeroporto, existe van, existe hotel. Existe você perder datas muito importantes da família, porque você está viajando, casamento de amigo, casamento, agora começar casamento de filho de amigo, meus amigos já casaram, mas todo mundo já casou. Toda semana estava alguém casando e a gente não podia participar, porque a gente estava realmente, porque a gente não só viaja há muito tempo, mas a gente viaja muito, assim, são poucas datas durante o ano que nós estamos fim de semana em Brasília, e quando está em Brasília, normalmente está fazendo peça. Então, realmente, é uma vida que vocês têm seus sacrifícios, mas é uma vida que eu só tenho a agradecer por isso, né? Vocês se divertem também? Muito, o tempo todo. Ah, que bom. Porque como a peça, né? Assim, a gente quer que o público se divirta. Mas eu, cada vez que eu entro na cena, eu falo assim,
fazer valer a pena. Vou tentar buscar uma piada que vai deixar um sem graça, ou uma coisa que derrubar o colega, como a gente brinca, assim, de improvisar uma coisa que deixa o outro meio sem graça. A gente entra para se divertir também, a plateia percebe isso e gosta disso. E uma coisa boa, Márcia, que as pessoas, assim, que eu acho que é um grande trunfo do grupo, a gente se ajuda. Então, por exemplo, um exemplo de agora, nós estamos numa cena, eu e ele. O Vitor estava assistindo a gente passando a cena. Ele deu uma ou duas piadas para a cena muito boas. Então ele não está na cena, ele não quer competir, fazer da cena dele melhor. Pelo contrário, a gente está sempre assim. Ou então assim, eu tive essa ideia. Aí ele fala assim, não, então faz você essa piada que tem mais a ver, sabe? É uma consciência de que o trabalho fica melhor, vai ser melhor para o público e para a gente. Então isso é muito bom. Por isso que vocês estão juntos há 28 anos, né? Por causa dessa troca. E já rolou algum imprevisto? Recentemente eu soube que teve um imprevisto que vocês estavam em Vitória e o Pipo não conseguiu embarcar porque o aeroporto fechou. Vocês são 6 pessoas. São 6 probabilidades de um de vocês ou ter uma dor de barriga, ou passar mal, ou não conseguir chegar. Sem contar a equipe técnica, né? São sem contar 3, a equipe técnica. Sem eles, né? Também a coisa para, né? Mas já aconteceu outras vezes? Várias vezes. Recentemente agora, foi há 1 ano atrás mais ou menos, parecido. Na sexta, nós tínhamos 2 sessões de Hermanoteu no sábado e 2 no domingo em Campo Grande. Sexta-noite, à noite, 10 da noite, 9 da noite, o Pipo falou, peguei Covid e não vou. Nossa. Só que nós estávamos com as 4 sessões lotadas e o produtor desesperado. Então nós todos fomos e o Pipo não foi e nós montamos um espetáculo de quadros do nosso repertório sem o Pipo. Não o Hermanoteu. Não, porque ele era o Hermanoteu. Exatamente, que foi o que aconteceu em Vitória. Estávamos todos em Vitória agora, há um mês atrás, e ele não conseguiu ir. Mas só que a gente ficou sabendo... em cima da hora. Em cima da hora, não tinha figurino, não deu como... Em Campo Grande nós conseguimos levar... A Adriana conseguiu separar todos os figurinos básicos de roupas que a gente fizesse esquetes e o público ficou muito satisfeito. Claro que teve gente que devolveu, queria ver Hermanoteu e nós conseguimos voltar com o Hermanoteu e foi ótimo, mas quando dá, a gente procura cumprir. Quando dá, a gente procura cumprir. Também, aí eu acho que pela minha personalidade, é uma coisa que me faz gostar de ser artista. A imprevisibilidade. Então, você não sabe o que vai ser. Então, pode dar tudo certo, pode dar tudo errado. Tem dado certo. Viver perigosamente. Igual o cinema. O cinema, a gente não sabe o que vai acontecer. O nosso filme, o Hermanoteu, maravilhoso, bem feito. Fomos pro Chile, fizemos tal, vai lançar. Era o Warner, milhões de cópias, um lançamento gigantesco. Era aquela coisa que eu falou, gente... Agora acabou, a gente vai dominar, o filme é muito bom, o filme tá legal, vai ser uns... Covid. Pandemia, eu lembro Aí disso. pandemia, aí sabe o que aconteceu? Parou tudo, os cinemas fecharam, parou o lançamento, aí quando voltou... As pessoas perderam um pouco o hábito, né, de ir ao cinema, vários cinemas estão fechando. Aí quando voltou, quando voltar ao cinema vai ter o lançamento. Só que aqueles filmes todos ficaram represados. É verdade. Aí a gente tava brigando. Só o Batman, tinha 2, Batman, os super-heróis todos contra a gente. Entendeu? E um monte de filme para lançar. Aí aquele lançamento que era milhões de salas, 500 salas que eles iam lançar, já virou um pouquinho de sala só. E tal. Então, é muito imprevisível. Quem é que ia imaginar que ia ter uma pandemia de um vírus... que ia atrapalhar o nosso filme. Né? Então a arte, ela tem essa imprevisibilidade assim, que você fala, poxa, pode acontecer qualquer coisa para dar errado, muita coisa para dar errado, sabe? E falando em Covid, vocês estavam, isso que vocês estão fazendo agora no Clube do Choro, vocês tinham preparado para os 25 anos, né? Que é o espetáculo Tela Plana. Eu já tinha até anunciado na TV a peça. E aí foi tudo cancelado. E essa peça vocês escreveram muito tempo depois, né? De estar trabalhando com aquelas outras. Como é que foi essa coisa de fazer uma peça? Mas você sabe que a peça que a gente ia lançar antes da pandemia é completamente diferente dessa que a gente lançou. Porque já foi se modificando. Mudou os esquetes. Nesse período. Mas a do Touro tinha, né? Porque eu lembro que era a imagem que eu usava para divulgar. Exatamente. Essa foi. Acho que foi a única que ficou. Porque eu não cheguei a assistir naquela época, porque acho que vocês não encenaram. Fizeram as esquetes e colocaram na internet.
né? Exatamente. Mas agora eu assisti quando vocês estrearam aqui no Clube do Choro, então não sabia o que era, eu só me lembro do Touro. Mas é um prazer. De você Como fazendo disse, o Hamlet. tinha muito tempo que a gente não lançava uma peça nova. Então, pra gente foi um processo criativo muito bacana. Tá sendo, na verdade, porque cada semana a gente faz a peça, quando termina a gente já pensa o que pode mudar para outra semana, como vai mudar os vídeos, ou vai diminuir tal parte, ou vai aumentar tal piada. Então a gente está num processo ainda está em construção. Está em construção. Mas como o dia que eu fui estava super lotado, o público está muito feliz de estar, apesar de adorar repetir as peças, né, assistir uma coisa nova, diferente. Claro. E pra gente foi muito bacana também, assim, como eu falei, a gente está fazendo uma coisa, a peça ficou muito moderna, no sentido de um cenário muito, muito bonito, a gente está usando um telão que dá muitas possibilidades para as cenas, né? Então é uma coisa, a ideia é que ano que vem a gente comece a viajar o Brasil com ela, né? Tela plana. Agora vocês estão todas as terças-feiras no Clube do Choro até o dia 21 de novembro? Toda terça, até o 21 de novembro. E essa terça, teve uma terça aí que a gente fez, nós no Clube do Choro e o cara do Pink Floyd no estádio. Roger Waters. E o barulho? Não, deu uma interferência no microfone, no nosso microfone, mas foi rapidinho. Mudamos a frequência e tal, e deu certo. Só que no final eu falei... Ou seja, teve uma participação especial dele na peça de vocês. Uma interferência, digamos assim. Aí, no final eu falei, olha aí, nós lotamos, não sei se ele lotou. E aí eu sei por que aqui lotou e lá não lotou. Aqui é inédito e lá é só música flashback. Flashback. Muito bom. E quais são os planos de fim de ano? Jingle Bells vem aí? Jingle Bells vem aí. A gente termina essa temporada do Tela Plana no Clube do Choro, dia 21. Nos dias 25 e 26 de novembro, a gente está com Tela Plana lá no Teatro da CAESB, em Águas Claras. Seguimos viajando, né? Nesse meio tempo a gente está viajando. Esse fim de semana agora a gente já está no sul. Porto Alegre. Vamos fazer Fortaleza, vamos fazer Recife e João Pessoa, como a gente estava conversando. E encerramos o ano aqui em Brasília, 16 e 17 de dezembro, também no Teatro da CAESB, em Águas Claras, com o Jingle Bells. Jingle Bells. Aí no ano que vem já tem uma agenda muito grande também. A gente começa o ano no Rio de Janeiro, né? Num festival de teatro que vai ter lá. Dia 15, né? 13, 14, 15. E depois já tem um monte de coisa marcada e tudo. E a gente já está pensando nesses 30 anos, né? Porque a gente quer lançar um filme. Então já estamos trabalhando nessa filme, ideia. Livro, já tem coisa aí se mexendo. E o filme vai ser... Dá para dar um spoiler? Não, talvez a mesma produção, mesmo diretor do outro, sabe? Mas a gente está vendo ainda, tem umas ideias e a gente está vendo que ideia, mas tem que correr, porque o tempo já está, o tempo do cinema é diferente, né? É verdade. Demora muito, mas... E essa ocupação do Clube do Choro, vocês vão voltar a ocupar o Clube do Choro eventualmente? Porque vocês estão de folga normalmente aqui durante a semana e vocês arrumaram um trabalho, né? Mas é tão legal assim a gente sair da zona de conforto, assim, né? A gente, por exemplo, a gente está acostumado nesses últimos anos a viajar, fazer grandes casas. A gente faz o Hermanoteu, que já é uma peça consagrada, a gente sabe que vai agradar, tal. Você está ali tão perto da plateia, arriscando falar piadas novas, arriscando coisas que você há muito tempo não arrisca. Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Mas você volta a sentir aquela adrenalina de estar experimentando uma coisa nova, né? Está sendo muito prazeroso essa temporada. Que legal. E é legal também porque isso pode abrir o Clube do Choro para outras peças de teatro, exatamente. É um projeto pioneiro que as pessoas... Eu sempre digo que o Clube do Choro, se você não tiver nada para fazer, vá lá, porque sempre tem coisa boa. Pois é. Inclusive, agora tem teatro. É verdade. Você pode assistir o seu artista tomando uma cerveja maravilhosa, comendo o cardápio lá é maravilhoso do Clube do Choro, que é um lugar super legal. É bom demais. Muito agradável. E é uma experiência que nós temos de fazer... Com mesas, com serviço, porque nós fizemos Canecão muito. É verdade. Fizemos lá no Citibank Hall. E aqui em Brasília não tem muito espaço assim, não tem um lugar com assim. Mesa. Com mesa. E lá agora tem. Então, é meio... Quando eu soube, eu falei, o palco lá parece pequeno para vocês, mas vocês fizeram inclusive com telas, né? Todo tecnológico, espetáculo. Vale a pena conferir. Brasília nós temos que usar essa arquitetura, esses espaços todos, até como uma identidade nossa também, né?
por exemplo, usar lugares, ir para lugares novos, fazer a peça, é uma coisa que a gente gosta muito. Nós começamos a fazer o Museu da República, não é? E depois virou um teatro. Porque vocês perderam o Teatro Nacional também, né? Que era o teatro de vocês nós também. Todos perdemos, nossa. mas vocês eram cativos lá também. Mas isso, abrindo aqui, que é uma vergonha que em 2024 completa 10 anos o Teatro Nacional fechado, sem uma previsão real de reforma e entrega, né? Um lugar tão importante quanto aquele, que a gente sabe que poderia ser um polo de segurança, de cultura para aquela área. Como é que deixaram deteriorar desse jeito? É uma tristeza. A gente viaja o Brasil todo e nós conhecemos os teatros, os principais teatros todos. Então tem teatros assim que a gente chega e fala no final da peça assim, poxa, vocês têm esse teatro e nós não temos na capital. Né? Que ainda estão lá, o nosso teatro mais jovem, mais novo, né? Todo arquitetônico, uma obra de arte, né? Não, teatros públicos, teatros da iniciativa privada. A iniciativa privada acredita num teatro. É um bom negócio ter um teatro. Pelo Brasil inteiro isso. Teatros em shopping, teatros de rua, teatros de 600, teatros de 1.800 lugares. Por que será que aqui em Brasília, né? Pois uma cidade jovem... Essa semana, né, Vitor? No ano passado a gente fez um teatro, o 4 de setembro de Teresina. Ele inaugurou em 1894. Pois olha aí. Já fizemos no teatro lá de Minas, de Ouro Preto, também no teatro. É o teatro mais antigo da América Latina. Mais antigo da América Latina e tudo. E tá lá inteirão, né? Voltou. O teatro de Pompeia, que caiu o vulcão. O de Ouro Preto é mal assombrado. É mal assombrado? Tem um monte que é mal assombrado, depois de conta as histórias. Em João Pessoa, o Pedra do Reino, que a gente vai fazer agora, e fizemos 3.000 lugares, né? Maravilhoso. 3.000 lugares. Incrível. E é uma pena esse Teatro Nacional. Não, eu estava falando só para mas realçar. eu acho que o Teatro Nacional também está mal assombrado, porque deve ter uma urucubaca lá que a coisa não... Mas é preciso colocar o Teatro Nacional para funcionar, porque isso gera para a cidade economia, dinheiro, economia. Nós temos que fincar o pé. A cultura gera emprego, paga imposto. Ela é uma atividade que a indústria cultural. Sabe? Isso é um bem público que a gente precisa ter num tempo tão difícil, né? Que a gente está falando em guerra, tá tão duro para todo mundo. Ali é um prédio que junta Oscar Niemeyer, Atos Bulcão e Burle Marx. Pois é. E Lúcio Costa também, no centro da cidade. Então, não é só a riqueza cultural, a identidade de um povo. É mais do que isso. Isso já é muito. Isso é o máximo. Mas tem também o dinheiro, o emprego que isso gera. Na pandemia, deu para perceber que a indústria cultural, ela é a segunda indústria. Primeiro é o agronegócio, depois a indústria cultural. Nós somos maiores do que a indústria automobilística, do que tudo isso. É engraçado porque a cultura parou, foi muito prejudicada, mas era o que as pessoas mais consumiam. Né? Porque as pessoas estavam confinadas em casa. Então, ou elas estavam lendo, ou estavam assistindo vídeos na internet, ou até peças de teatro começaram a assistir, e foi a mais prejudicada. Né? Quantos atores perderam? Uma coisa que ninguém sabe que existe, poucas pessoas sabem. Por exemplo, a van que transporta os artistas do aeroporto para o hotel, do hotel para o teatro, para o show, o músico, todos. Então, quantas pessoas no Brasil vivem de ter a sua van, seu transporte para carregar artista? Nós conhecemos inúmeros pelo Brasil afora e tudo. Parou de trabalhar. Montadores de palco, gente que aluga luz, gente que é maquiador, garçom, segurança, bilheteira, tudo. Então, a cadeia produtiva é muito grande. Então, quando falam assim da arte como uma coisa menor, é uma brincadeira, é o ministro é uma coisinha menor, é uma verbinha. Não é. É dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Entendeu? Muita gente envolvida. Muita gente envolvida. E é um emprego assim que espalhado no Brasil inteiro, porque tem a peça dos melhores do mundo, tem o Marco Nanini, tem o grande cantor, o grande músico, tem o Roberto Carlos, tem tudo, mas tem o grupinho de forró do interior, tem o cara que está cantando no... Isso também é indústria cultural. E ele está ganhando o dinheirinho dele. Movimenta, né? Cuidar da família dele. E as pessoas, eu acho que isso eu sempre falo que nós da comunidade, a gente tem que prestigiar isso e valorizar.
né? Porque não adianta dizer o governo, isso, né? A gente tem que começar a prestigiar e assistir. Né? Vocês sabem como quando começa, né? Vocês conseguiram abrir, eu acho que para todos esses grupos e tal, e as pessoas valorizarem mais. Eu quero conhecer, eu quero ver, eu quero saber como é que é. Então, acho que as pessoas têm esse papel também, né? De assistir o artista mesmo. Agora, como é que elas vão saber se elas não tiverem um espaço, se elas não tiverem onde ir, ou divulgação, exatamente. né? Então, toda isso é uma cadeia que é muito importante. Exatamente. Então, os elos precisam se unir todos assim, e as pessoas que podem ajudar, devem contribuir porque a gente só enriquece no sentido, não é do dinheiro, como pessoa, como cidade, entendeu? Então, como sociedade, né? Você falou um negócio, né? Exatamente assim. O cachorro é osso porque não deu filé mignon. Quando a gente começa a dar esse filé mignon, sabe? E quando a gente começa a experimentar esse filé mignon, a vida é muito melhor, as coisas progridem, tudo fica melhor. Então, essa mão da arte sobre a sociedade é muito importante. E os governos, não sei se percebem isso ou não percebem, acho que não percebem, fazem muito pouco por isso. A última pergunta para vocês, antes de eu fazer uma brincadeirinha. Vocês não têm compromisso com ninguém, assim, vocês fazem piada com todo mundo, né? Vocês já tiveram algum problema com isso? Márcia, a gente vai falar que a gente fala mal até de quem a gente gosta. E é verdade. Assim, claro. A gente tá ali para isso. Vocês têm licença poética, né? Nosso compromisso é com a piada. Incomodar. Eu tenho humor do bem. Ninguém ri de uma coisa, de um elogio. Você ri da cutucada. Mas já teve gente que levantou no teatro e saiu já teve gente por coisas que políticas. Já teve processo. Já teve... Quando vocês mudaram a letra do hino nacional, deu problema. Mas foi sensacional, né? Sensacional. Pois sensacional. Então tem, mas a gente também... Vocês não estão nem a eles que lutam. O artista também tem que ter coragem. Exatamente. Tem que ser transgressor de alguma maneira. A arte tem que transgredir, né? E é de uma forma que as pessoas admiram ainda mais, né? Porque esses aí não tem compromisso com ninguém. Eles estão livres, né? Uma hora fala de um, outra hora fala de outro. Na mesma peça fala na mesma peça. E tá tudo certo. Legal. Bom, pra gente terminar, eu peguei umas perguntas, dessa vez com a ajuda do nosso GPT, porque eu fiquei procurando perguntas feitas na dramaturgia em geral. É meio filosófico assim, mas eu queria que vocês ou respondessem ou, enfim, falassem alguma coisa sobre isso. Então pode pegar uma perguntinha aí da caixinha e vai passando. Olha aí, ó. A política e o neoliberalismo. São provocações da dramaturgia. Pronto. Vamos lá. Estou sem óculos, mas dá para ler. Será que o tempo cura todas as feridas? De Grey's Anatomy. Sabia que eu assisti uma palestra com os roteiristas de Grey's Anatomy, mesmo? que está na 17ª temporada. E fiquei muito impressionado da forma como eles trabalham, o valor que eles dão para isso. Olha, o tempo cura todas as feridas, nem todas, mas mertiolate com band-aid costuma curar. Um bom cirurgião. A fórmula nova, né? Tempo não cura, cicatriza, né? O tempo cicatriza as feridas, mas a gente leva tudo o que a gente passa, tudo que marca a nossa vida, a gente leva para a vida inteira. Ninguém esquece uma porrada que você leva da vida, você não esquece. Agora é outra. Agora é outra. Cada um tem uma perguntinha. Oi! Vamos ver. Até que ponto somos responsáveis pelas ações dos nossos antepassados? 12 anos de escravidão, um filme. Até que ponto nós somos responsáveis pelas ações dos nossos antepassados? Eu particularmente não me sinto responsável, não. Assim, eu acho que a gente trabalha por um contexto e para que as coisas se solucionem e por uma harmonia. Mas o que foi feito, eu não me sinto
responsável pelo que foi feito pelos antepassados. Eu acho que a nossa responsabilidade é, se a gente achou ruim, fazer diferente, né? Essa é a responsabilidade. Acho que a responsabilidade é social, é coletiva. Eu acho que a coletividade deve, sim, mas individualmente... A história, quando a gente observa a história lá para trás, né, eu acho que nesse filme aí, que fala sobre a escravidão, eu acho que hoje nós temos a responsabilidade de mudar isso, né? Porque a gente viu essa coisa do racismo, né? Sim. A gente tem que mudar isso. Essa é a nossa responsabilidade agora. Agora, o que foi feito, a gente não tem como... Não, seria essa coisa de Dom Pedro, ele não se responsabiliza por nada. Dom Pedro, nada que Dom Pedro II fez. Bem que foi ótimo Dom Pedro II. O que é mais importante, a verdade ou a felicidade? Um estranho no ninho. Só existe felicidade na verdade. Não tem como se separar uma coisa da outra. Que profundo, né? É verdade. Mas não é verdade? É verdade. Então você verdade. vai ter felicidade. Então estamos felizes com isso. Estamos felizes. Poxa, depois fala de novo, fala de novo. Só existe a felicidade na verdade. Mentira. Meninos, é uma honra sempre conversar com vocês, uma delícia. Sempre. A gente já conversou tantas vezes e é sempre muito bom, muito interessante. Papo de amigos, bom, né? Papo de amigos. Eu quero vontade, agradecer não só a presença de vocês aqui na estreia do Pod JK, mas agradecer também a história de vocês aqui em Brasília, né? Por tanta alegria que vocês trouxeram a tanta gente. Né, e continuam fazendo ainda a nossa alegria e o nosso orgulho também de ver vocês aí conquistando Brasil, Estados Unidos, Europa, né? A gente fica sempre muito orgulhoso, é muito bom ter essa arte e essas portas todas que vocês abriram. Então eu falo aqui em nome de todos os brasilienses e os agregados, que é uma honra ter os melhores do mundo como um grupo de teatro de Brasília. Obrigado. E desejo muito sucesso para o Pod JK, que você continue sendo esse farol para a cultura brasiliense, que sempre foi, que é muito importante esse espaço para o artista. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado.